E aqui no estúdio a gente recebe a partir de agora o desembargador Joás de Brito Pereira Filho, que está há poucos dias de encerrar o seu mandato à frente do Tribunal de Justiça do Estado. A gente vai fazer um balanço de atuação do Judiciário nos últimos anos. Boa tarde, desembargador, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Para mim é um prazer enorme estar de volta ao seu programa, esse seu conceituado programa. Eu sei que tem muita coisa para falar, afinal de contas foram mais de 2 anos aí praticamente na frente do Tribunal de Justiça, 2 anos na frente do Tribunal de Justiça, um biênio. Mas se o senhor fosse assim traçar umas rápidas pinceladas na sua gestão, como é que o senhor faria essa conclusão? Hermes, eu acho que cumpri a missão que me foi dada pelos meus pares e investi na parte de tecnologia, porque hoje não tem como retornar, a tecnologia é de uma importância muito grande. Nós tivemos um pouco de dificuldade no início da gestão, mas graças a Deus concluímos com um bom acordo com o governo, estamos saindo de bem com o governo, terminamos a gestão com as contas equilibradas, com o que pôde ser feito em termos de investimento em tecnologia fizemos, os programas estabelecidos pelo CNJ foram todos avançados. Por exemplo, nós tivemos aqui 6 semanas da violência doméstica. Tivemos um êxito enorme. Pra você ter uma ideia, nós conseguimos ficar entre os tribunais do mesmo porte, no segundo que mais produziu. Nós fizemos um sistema que foi evoluindo. A primeira semana foi logo quando eu assumi, em 2017. Em março de 2017, eu assumi em 1º de fevereiro, já tinha uma semana da violência doméstica. Então, a gente não tinha ainda um planejamento para aquela primeira semana. Já na segunda etapa de 2017, são 3 etapas em cada ano, nós já tínhamos evoluído para um planejamento mais adequado. Durante a semana anterior, a semana que o CNJ denominou como Semana da Paz em Casa, nós fizemos um planejamento para prepararmos os processos, diligenciarmos no sentido de prepararmos todo o processo para a outra semana seguinte, realizar as audiências, tomar as decisões e na outra semana depois dar continuidade ao cumprimento daquelas decisões. Então foi bem mais eficaz e assim aprimoramos até a última semana, que foi agora em novembro de 2018, e obtivemos um sucesso total. No caso dessa informatização dos serviços da prestação jurisdicional do Tribunal de Justiça da Paraíba, quais os avanços que o senhor destacaria? Nós implantamos aqui o BNMP 2.0, que é um programa que veio estabelecido pelo CNJ, que cuida dos presos, do monitoramento de presos. Esse é um programa importantíssimo a nível nacional, todos os tribunais tiveram que implantar, e isso é de uma importância muito grande, não somente para acompanhamento da situação do preso, até para quando ele estiver em condições de ser libertado automaticamente, porque há informações... Não ficar dependente de uma decisão. De uma decisão. Então, tudo isso é uma automação e que gera resultados práticos. Nós tivemos a questão da digitalização dos processos. Nós já implantamos o PJE já está implantado no estado da Paraíba em 100%. Nos processos cíveis, não nos processos criminais, porque não houve esse avanço ainda. Mas havia um estoque de processos e eu determinei que nós fizéssemos um programa para digitalizar esses processos. Isso diminuiu bastante, deu uma qualidade de vida aos servidores. Por exemplo, o piloto foi lá no Fórum de Mangabeira. E lá no Fórum de Mangabeira nós tivemos o êxito total, a diminuição de procura no balcão. Veja como funcionava. Você haver um sufoco, né? Um gargalo. Você vai à procura de um processo aí, físico. Chega lá para um servidor para procurar o processo. Muitas vezes está numa pilha enorme, você passa 10, 15 minutos, o advogado esperando. Digitalizando esse processo, acaba esse problema. O advogado de casa, ele já abre o processo, já vê todas as páginas do processo, despacha, decide como ele peticiona e dali ele vê toda a situação do processo, não precisa mais se deslocar ao cartório. Então isso reduz tempo para todo mundo, agiliza a prestação jurisdicional. Então foram vários. Nós tivemos um programa agora que desenvolvemos recentemente, é o sistema de controle de contratos. Eu acho que isso é muito importante, de gerenciamento de contratos. Eu hoje tenho na tela todos os contratos do Tribunal de Justiça, eu tenho controle de todos os contratos, qual foi a licitação, quais os documentos estão ali, tudo na tela do computador. Aí já é mais uma questão da gestão interna mesmo do Tribunal de Justiça, né? Tivemos avanços também na questão do PJE. O PJE foi implantado e nós agora
acabamos de implantar o PJE 2.0, que é uma versão mais avançada, na Corregedoria, e estamos para terminar também a implantação agora no próprio Tribunal de Justiça. Só para efeito de explicação ao público, quando o senhor falou no início da entrevista de BNP, Banco que é o Banco Nacional de Presos. Monitoramento de Presos. Monitoramento de presos. É BNMP. Tá. A gente já alcançou 100% desse monitoramento ou não? Já. Inclusive era uma meta estabelecida pela ministra Carmen Lúcia, na época era a ministra Carmen Lúcia, ela me deu um prazo para que fizéssemos isso. Eu tive que deslocar um pessoal próprio, adequado para esse treinamento, para esse pessoal, e conseguimos fazer no prazo estabelecido. Então, na Paraíba toda? Paraíba toda. Na Paraíba toda. Por exemplo, inclusive, se uma pessoa for detida lá em Cajazeiras, você vai saber, por exemplo, se corre algum processo contra ele aqui. Se ele tem prisão no outro local. Inclusive, pra você ter uma ideia como é interessante esse programa, você sabe que às vezes já ter ouvido falar, ou pelo menos já se deparou com alguma notícia nesse sentido de que as pessoas às vezes se passam por outra. Sim. São presos, não têm identidade, não se identificam e dizem: o meu nome é José dos Anzóis. E responde como José dos Anzóis. Hoje, no BNMP, até os nomes que aquela pessoa apresentou quando foi presa, consta no fichário dela. Tem outro lado, que são exceções, mas que acontece de vez em quando, a questão dos homônimos, né? Pessoas que são confundidas. Sim, pode acontecer. Mas com esse sistema, está tão aprimorado que você não vai ter perigo por exemplo, cometer um equívoco pegando um homônimo que não tem nada a ver com o processo. Por quê? Porque você vai ter identificação dos pais, do CPF, porque antigamente, às vezes, a informação era apenas um nome. Havia defeito naquela qualificação, digamos assim. Hoje não, está mais aprimorado. Existem vários espaços para você preencher. Então, hoje, todos os mandados só saem no BNMP 2.0. Você coloca lá o mandado. Se o cidadão, por exemplo, tiver 4 mandados de prisão expedidos, lá vai constar. Se eu, por exemplo, soltei por um motivo aqui na Paraíba, mas ele tem mais outros 3 mandados, ele continua preso. Mas dá baixa apenas naquele mandado. Mas ele tem mais outros 3 para cumprir e ele continua tendo que necessidade de habeas corpus para... Então, hoje nós temos um controle. Certo. E o objetivo foi esse, foi um controle nacional dos presos do nosso país. Ok, a gente volta a conversar daqui a pouquinho.